Nós passamos anos na escola, né? Aprendemos português, matemática, geografia, nananana, mas ninguém ensinou pra gente como que o dinheiro funciona. E isso não foi por acaso, tá? Hoje eu trouxe aqui o que ninguém te ensinou sobre dinheiro, tá? De uma forma leve, descontraída. Esse livro é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Uma criança que foi criada por um pai rico e por um pai pobre. E assim, esse livro me ensinou o que ninguém no mundo me ensinou. E eu trouxe pra você aqui as 7 lições desse livro que você vai começar a aplicar na sua vida hoje. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, porque aí eu vou trazer mais desse tipo de vídeo aqui. Lição número 1, quando eu ouvi na época, muitos anos atrás, porque eu já li esse livro há muito tempo, e eu fiquei me perguntando, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que eu vou fazer isso? Eu realmente não sabia como, e foi estudando, pesquisando que eu descobri. Então, assim, já se inscreve aí, porque isso aí vale o ouro, tá? A primeira lição que eu trouxe pra vocês é que ele fala no livro, e que eu acho muito forte, né? Os ricos não trabalham por dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Confesso que quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer o dinheiro trabalhar por mim? E talvez você esteja se perguntando isso também, porque, de certa forma, né, eu falo que essa foi a minha primeira virada de chave na vida, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu trabalhei muito, mas muito, assim. Teve uma época que eu trabalhei tanto, que eu tive até estafa de cansaço mesmo, e o dinheiro vinha só enquanto eu trabalhava, ou seja, quando eu parava, o dinheiro parava também. Então, eu estava vendo que eu estava vendendo o meu tempo, sabe? E o tempo da gente, é o bem mais precioso que a gente tem. E o nosso tempo, ele tem um certo limite. Então, o livro me ensinou que o nosso objetivo aqui é criar ativos, tá? Coisas que geram dinheiro enquanto você dorme, tá? Eu sei que parece frase de, nossa, como que eu vou fazer dinheiro enquanto eu durmo, né? Então, assim, existem várias maneiras, depois eu vou trazer algumas aqui. Se vocês querem saber algumas maneiras também, já comenta aqui. Quais são as maneiras, que eu vou gravar um vídeo só disso, porque aí não tira o foco daqui. Então já deixa o like, já se inscreva, porque se vocês quiserem, eu vou trazer um vídeo aqui contando pra vocês, né, as minhas fontes de rendas, o que eu faço, porque eu acho legal, tá? Ou seja, trabalhar por dinheiro tem teto. Fazer o dinheiro trabalhar pra você não tem. Então, tem que aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, ou seja, ganhar dinheiro enquanto você dorme. Lição número 2, tá? Ele fala que os pobres evitam riscos e os ricos aprendem a gerenciá-los. Eu falo que isso começa onde, gente? Na escola, né? Nós fomos treinados a achar que errar é ruim. Então, assim, por exemplo, tirar a nota vermelha era uma vergonha, era um fracasso, você era reprovado. Só que no mundo real, quem nunca erra, gente, nunca aprende a gerenciar risco. E eu vejo que tem muita gente travada com medo de errar. Se você não fizer, eu já errei muito, tá? Eu já tive loja que quebrou, já cometi muitos erros, já fiz investimentos errados. É claro que com conhecimento, né, eu falo assim, que errar com o erro dos outros é muito bom. Quando você estuda, você tá sempre ali, mas você também vai ter que errar, entendeu? Por mais que você aprenda com os erros dos outros, você tem que aprender a gerenciar os riscos, entendeu? Então, assim, eu falo que o risco gerenciado é o caminho, entendeu? E não o risco evitado. Porque se você evitar, você não vai fazer nada e vai ficar ali travado. Então, assim, no mundo real, gente, não existe isso, tá? Você precisa aprender a gerenciar risco. Lição número 3. Ele fala que a maioria das pessoas passam a vida inteira trabalhando para pagar imposto e banco sem saber. Se você for parar para pensar, quando você pega seu salário, né? Ele já vem descontando o imposto. Aí você paga um aluguel, você paga a parcela da casa, você paga carro, você paga cartão. No final do mês, para quem você está trabalhando? Para você ou para o banco e para o governo? Essa pergunta, ela muda tudo, tá? Então, assim, quando você para responder ela de forma honesta. Lição número 4. Ele fala que a inteligência financeira é uma habilidade que se aprende. Gente, ninguém nasce sabendo sobre dinheiro, assim como ninguém nasce sabendo a ler, a escrever e andar de bicicleta. Então, é uma habilidade, e habilidade é algo que a gente aprende. Eu confesso que eu queria ter aprendido bem antes, porque eu confesso que o meu modelo financeiro, assim, que eu aprendi, não foi dos melhores, né? Mas pelo menos, assim, eu falo assim, eu aprendi tarde, me arrependi. Mas uma coisa que eu aprendi e que eu quero deixar de lição pra vocês aqui, aprender sobre dinheiro é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Anota essa aí, tá? A lição número 5, ela pode ser que vá te chocar um pouco, assim como me chocou quando eu li esse livro a primeira vez.
tá? Mas aos poucos você vai entendendo, por isso que eu falo, maratona no canal aqui, porque tem muita coisa legal, né? Eu venho contando como que eu fui destravando. Então ele fala que a lição número 5 que eu separei, que eu acho assim, ela top das tops, que é: pague-se primeiro antes de pagar qualquer conta. Por quê, gente? Nós fomos treinados, entendeu? Nós fomos treinados. O dinheiro caiu na conta, o que você faz? Você sai pagando tudo, né? E aí você vê o que sobra. E às vezes não sobra. Aí você joga pro outro mês, você vai jogando. Mas a lógica do livro, né, que ele fala, é que a gente foi treinado a fazer tudo o contrário. E ele fala no livro, né, que a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe qualquer dinheiro, né, é tirar para você primeiro. Você tirar 10% para você fazer investimentos. Ou seja, você recebe, separa para você primeiro e depois você paga o resto. E eu confesso que quando eu comecei a fazer isso, que eu mudei completamente a minha visão, a minha mentalidade, o dinheiro, gente, ele flui de uma maneira e você começa a querer investir cada vez mais. Então, assim, começa com 10% e depois você vai aumentando, sabe? Então, assim, você é a prioridade, não a última. Você trabalha, né, corre atrás o tempo todo, e aí você sai pagando tudo e se coloca em último. A lição número 6, eu acho ela muito forte, né? Ele fala que o medo faz as pessoas perderem oportunidades. E eu falo também que o medo, ele é o maior paralisador de sonhos, sério. Eu sou o tipo de pessoa que nessa lição aqui eu não entro, porque eu sempre fui com medo mesmo, sabe? Sempre fui com medo, eu não tinha escolha. Então, muita gente sempre me perguntou: você não tem medo? Eu faço parecer fácil, porque o medo, ele existe, né? Só que você tem que ir com medo mesmo. E eu falo que o medo, ele paralisa, sabe? E no livro, ele fala muito sobre isso, que a maioria das pessoas, elas perdem, né, assim, oportunidades e tudo, não é porque elas são incapazes, entendeu? Elas perdem oportunidades porque elas têm medo, né? Medo de começar, medo de errar, medo de perder dinheiro, medo da opinião dos outros. E o medo faz as pessoas ficarem paralisadas a vida inteira. Eu falo que as oportunidades, elas não vêm com garantia, né? E o medo, gente, ele não destrói só sonhos, não. Ele destrói oportunidades antes mesmo delas começarem. Me conta aqui, qual foi o projeto, alguma coisa que você deixou de começar por medo? Me conta aqui, por qual motivo? Medo de quê? Me conta aqui que eu vou responder, eu faço questão de responder todo mundo. Eu vou falar a lição número 7, que pra mim ela é a mais... Não é aquela mais importante, porque todas são, mas ela é uma lição, assim, top, sabe? Que eu gosto muito também. E queria saber também, depois da 7ª, qual que você gostou mais. Essa lição número 7, ela é muito pequena, mas ela é muito forte. E se você parar pra pensar, é muito forte. Eu fico, assim, muito empolgada. Ele fala que a nossa mente é o maior ativo que a gente tem. E o livro, ele termina com isso, e eu vou terminar o vídeo com isso também, porque seu maior ativo não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu negócio, é a sua mente. Isso aqui é muito forte, é a sua mente. Você tem noção disso? Então, assim, eu falo que uma mente bem treinada, ela reconstrói tudo, sabe? E uma mente limitada, ela perde tudo. Então, assim, meu conselho pra fechar esse vídeo aqui pra você é: invista em sua mente antes de qualquer coisa. E se você é uma pessoa que chegou aqui agora, né, ou se você já me acompanha há mais tempo também, se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu, e eu garanto pra você que se você maratonar todos os vídeos aqui do canal, eu garanto, assim, você assistir tudo que eu trouxe aqui, você vai estar investindo, assim, na sua mente, com toda certeza, porque aqui eu trago toda a minha jornada, toda a minha transformação, como eu quebrei crenças, como eu fui prosperando. Então, assim, eu trago em cada vídeo a minha jornada, o que eu vivi de verdade, o que eu fiz pra você não errar. E eu falo, pra fechar aqui, né, que a escola, ela me ensinou a ser uma boa funcionária. E o livro Pai Rico, Pai Pobre me ensinou a ser dona da minha vida. E eu quero saber qual foi a lição que você mais gostou, que você vai aplicar na sua vida, ou se teve alguma que te chocou. Comenta aqui, tá? E ó, vou deixar o vídeo aqui pra você maratonar o canal, assiste um, depois assiste outro, depois assiste outro, maratona, comenta, curte, porque eu vou amar responder, saber suas dúvidas. Um beijo da Wellen, tchau!